Professor, explica o que seria alavancagem nos fundos imobiliários. Essa alavancagem, de fato, é algo bom ou ruim? O que seria um bom nível de alavancagem e onde que eu verifico? Excelente pergunta, tá? Vamos lá, alavancagem. O que significa alavancagem? Quando a gente pensa numa empresa, presta bem atenção e anota, tá? Quando a gente pensa numa empresa ela pode emitir dívida, ou seja, ela pode pegar dinheiro emprestado para qualquer finalidade que ela quiser. Um fundo imobiliário ele não pode emitir dívida. Um fundo imobiliário, basicamente, é uma reunião de milhares de investidores que eles se unem, tem um gestor lá que vai pegar o dinheiro de todo mundo, vai comprar imóveis e colocar para alugar. Em geral vai ser isso, tá? Na maioria dos fundos imobiliários. Quando um fundo imobiliário ele usa alavancagem na sua estratégia, o que ele está fazendo? Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Digamos que um fundo imobiliário ele tem um patrimônio de 300 milhões de reais. Só que com esse patrimônio de 300 milhões de reais, ele conseguiu comprar 3 imóveis, 3 de 100 milhões de reais. E ele gostaria de ter uma maior diversificação de imóveis. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo um momento meio ruim de mercado para ele lançar novas cotas e captar mais dinheiro. Então, para ele aumentar a diversificação do fundo, ele pode usar a estratégia de alavancagem. O que significa a estratégia de alavancagem? Significa ele tomar dinheiro emprestado, Vinícius, mas não pode empréstimo. Calma. Tomar dinheiro emprestado, certo? Para ele comprar mais imóveis e colocar esses imóveis para alugar. Numa operação que dê lucro. Então, por exemplo, ele vai lá tomar um dinheiro emprestado a uma taxa de juros de inflação mais 5%, por exemplo, tá? E ele compra um imóvel, coloca esse imóvel para alugar, tudo na mesma operação, tá? E ele ganha dos inquilinos inflação mais 7%. Opa, ele tem um ganho aqui de 2%. Né? Então ele se alavanca, ele toma uma dívida para aumentar o patrimônio, para diversificar o patrimônio, aluga esse patrimônio, paga a dívida e sobra um lucrinho. Então ele ganha em lucro, em diversificação. Agora, isso é alavancagem, tá? Então não é simplesmente tomar uma dívida para fazer o que eu bem entender com esse dinheiro. Eu preciso aplicar justamente nisso, em comprar mais imóveis e colocar esses imóveis para alugar, tá? Isso é alavancagem nos fundos imobiliários. Agora vem a segunda pergunta dentro da primeira. Isso de fato é algo bom ou ruim? Depende, tá? Isso é uma peculiaridade, né? Isso aumenta risco? Sim. Então eu não posso dizer que é bom ou ruim, isso é uma peculiaridade. Agora, sim, aumenta risco. Por que aumenta risco? Imagina que você é um fundo imobiliário, vai lá e você tem uma alavancagem de 100%. Então eu tenho que vai ser de 50% na verdade, né? Mas eu dobro o meu patrimônio. Então eu tenho um patrimônio de 300 milhões e eu pego uma dívida de mais 300 milhões. Né? Então o que acontece? E aí eu compro o imóvel e eu alugo ele lá. Concorda comigo que os inquilinos desse imóvel eles podem rescindir o contrato? E se eles rescindirem o contrato, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro em caixa para o fundo imobiliário pagar essa dívida que ele tem que pagar. Pegou dinheiro emprestado, se alavancou. Então, se a gente tiver uma vacância mais alta nesse fundo imobiliário, o que vai acontecer? Esse fundo imobiliário vai passar por maus lençóis, porque ele vai ter que pagar a parcela da sua dívida e ele vai tirar o dinheiro de onde? Vai tirar o dinheiro da distribuição para os cotistas. Então, esse fundo imobiliário vai passar a distribuir menos dividendos, porque ele vai ter que pagar essa dívida que ele tem. Então, o grande risco é isso, é você ter vacância no fundo imobiliário de forma que o fundo imobiliário diminua a distribuição de dividendos, diminua a distribuição de rendimentos, né, por conta de uma vacância um pouco maior. Tá? O que seria um bom nível de alavancagem e onde que eu verifico? Você pode verificar no próprio relatório, tá, dos fundos imobiliários.